Hoje eu até comecei a live falando que eu não acompanhei muito você presencialmente. Eu sou de 95, mas você é referência de muita referência minha, assim, do Uhum. Ed, do Ari, do Levisão, enfim. E quando foi que você decidiu começar a pregar o evangelho, falar, vou virar pastor, vai ser para isso que eu vou dedicar Uhum. minha vida? É, e hoje, inclusive, eu encontrei duas falas suas no Instagram do Levisão que eu falei, pô, é sobre isso o evangelho, nada mais. Que É, eu não quero sair metralhando todo mundo, eu quero acreditar na conversão, eu quero acreditar no ser é. humano. Quando foi que você passou a acreditar nisso e falar, vou pregar essa palavra aqui? Bom, isso foi um parto laboriosíssimo. Como é que eu virei pastor? Eu nunca virei pastor, eu fui esmagado mesmo, fui atropelado pela soberania de Deus, que para mim não é uma doutrina, é um negócio que eu como, bebo, assim, é concreto, ó, soberania de Deus. Hum, Um é brinde. real, não é uma doutrina no papel. Meu pai, agnóstico, quando eu nasci, me pegou do berço e me levantou para o alto, dentro do quarto no hospital, na Santa Casa de Misericórdia de Manaus, e disse: Deus, se há Deus, eu ofereço esse meu filho a Deus, para ele ser um mensageiro da palavra de Olha lá. Deus, se há Deus. Então, se há Deus, eu ofereço esse meu filho, não para ser um padre, porque os padres não se casam e não têm filhos, não conhecem o amor de mulher e a alegria da paternidade. Então, eu ofereço para ser um pastor, o agnóstico, que não, cheio de críticas. Eu ofereço para ser um pastor. Deus, se há Deus. E aí foi, me botou no berço e nunca falou nada para ninguém. Aí eu virei o mundo do avesso desde criança. Eu comecei a transar com 5 anos de idade com a babá do meu irmão, que me iniciou intensamente. Até que aos 7 anos descobriram que aquilo acontecia toda noite. Aí eu não consegui mais parar. Fui adiante. Essa era uma coisa muito intensa, muito vívida. Eu era muito moleque, moleque de rua, moleque de muita pipa, de muito ceroto, de muita bola, de muita briga, de muita gravata, de muita determinação, de muito peito com peito, de muito enfrentamento o tempo todo. Filho de um pai que me ensinava a dar boas gravatas, a dar um bom soco, como é que entrava legal, o que, que eu deveria fazer, que enfim, um pai que me preparou para não ter medo das coisas. Nunca faça nada, mas não tenha medo. Não tenha medo. Eu não vou perdoar você fazendo covardias contra ninguém. Você é um homem. Mas eu não quero você se amedrontando de ninguém. Você é um homem. Não tenha medo. E essa era a filosofia sob a qual eu cresci. E graças a Deus, porque eu cresci sem medo. E meu pai era um homem de ponderações racionais. Ele não fazia nada que fosse racionalmente perigoso. Mas Você tem ele medo de não, nada, cara? não evitava você em relação à vida. Oi? Durante a vida toda você não teve medo de nada, Tive, né? tive poucos medinhos. Do Mas que, assim? deixa eu chegar no fim da história. Chega. Então, eu virei o mundo ao avesso. Em Manaus, era muita briga, muita ameaça de morte, adolescente, ameaçado de morte várias vezes, tive que fugir para não ser morto, fui ameaçado pela polícia, meu Deus, eu era intenso.
E aí fui para o Rio e morar com Arthur Vigílio Neto, que hoje é o prefeito de Manaus, já foi senador há muitos anos, foi meu professor de jiu-jitsu. E aí, com ele, eu já vinha praticando jiu-jitsu com ele em Manaus, ele voltou para o Rio, eu fui. E aí fui para a Academia Gracie, e aí eu tive uma intensidade enorme de jiu-jitsu, morando com o Reison Gracie, o Arthur Vigílio, e com o Hollis Gracie. Meu Deus, o Rickson era um garoto ainda. Foi muito intenso aquele negócio. Legal. E conhecendo todo mundo, e a alta sociedade do Rio, aquela época, em 1972, e Ipanema, e todo mundo, e os lugares quentes, as mulheres interessantes, foi tudo muito forte e muito prematuro, muito precoce, muito angustioso. Prenderam 33 amigos meus e estavam atrás de mim, foram para Ilha Grande, acusados, alguns deles, de irem contra a Lei de Segurança Nacional. Naquele tempo, você fumar maconha era equivalente a ser terrorista. Então, você estava debaixo da ditadura braba, 72. Sim. Aí, pois bem, vários amigos presos, eu fugi, fui me refugiar em Niterói, na casa do reverendo Antônio Elias, meu amigo Cessé, Tel, fui para lá. E depois saí de lá quase que direto para Manaus. Eu cheguei em Manaus em maio. Fiz algumas determinações. Eu preciso namorar, porque eu não gostava de namorar. Eu tinha muitas mulheres, todo dia eu tinha mulher. Mas namorada eu não gostava disso. Então eu falei, vou ter uma namorada para ver se eu botava uma âncora afetiva em algum lugar. Vou voltar a estudar, que eu tinha parado, e vou arranjar um emprego. A namorada foi instantaneamente, foi a menina com a qual eu vinha casar e tive 4 filhos, 5 na realidade, que é a Alda. Era filha do capitão dos portos de Manaus, naquela época. Voltei a estudar, fui fazer o curso técnico de arquitetura, de engenharia, e arranjei um emprego de fiscal de obras na prefeitura. Fiz as 3 coisas que eu me propus, mas continuei com uma angústia. Maio angustiado, junho, julho, eu estava desesperado em julho. Desesperado. Eu parei de tomar coisas mais fortes, qualquer tipo de bala da época, e estava evitando qualquer excesso, exceto cannabis. Cannabis eu fumava mais do que cigarro, que eu fumava muito. Mas cannabis era o dia inteiro na cannabis. E muita angústia. E meus pais orando por mim, orando. Eu só via os pés deles curvados. Eu chegava em casa 4 da manhã e entrando, tinha sempre o pé de um deles para fora da cama em oração. Aquele negócio me fazia uma perturbação. Digo, pelo amor de Deus. Meu pai tinha se convertido depois da amante. Papai se converteu, é uma coisa linda, não dá para eu te contar. E agora ele já era pastor presbiteriano. Anos tinham passado. Caraca. Eu no meio dessa loucura e ele crescendo em santidade como eu nunca vi acontecer algo daquela magnitude, com aquele nível de decisões que papai tomava diante de Deus. E aí, conclusão, eu na angústia, um dia angustiadíssimo, terminei o namoro e a angústia crescendo. E aí eu falei, quer saber, eu vou dar um tiro na cabeça. Eu já vinha com desejo de morrer desde a Academia Gracie, desde o tempo que eu morava lá na casa do Arthur Neto, que era um duplex ou um triplex, alguma coisa assim, em Copacabana, e que às vezes eu ia para cima da laje e botava quase a metade do meu pé todo para fora e ficava dizendo, Deus, se tem Deus, que
um vento e me empurre para cá, se não há Deus que me empurre para lá. Eu ficava fazendo aquelas roletinhas russas de vento, com uma angústia danada, uma vontade de morrer, uma coisa estranha, nem a vertigem da altura. Hoje em dia eu não consigo chegar um palmo perto de um negócio desse e me dá uma certa vertigem. Naquele tempo eu botava quase metade do pé para fora, querendo morrer, não sentia vertigem nenhuma. Pois bem, e aí nesse dia em Manaus eu falei, eu vou atrás de uma arma, porque papai e mamãe não merecem um suicídio que me esmague todo, eles merecem uma coisa mais limpa. Aí eu fui atrás de uma arma. Quando eu ia passando, na rua Duque de Caxias, tinha um bocado de gente saindo de dentro de um templo da Assembleia de Deus, o templo antigo, o templo central. O pastor Alcibiades Vasconcelos era o pastor lá. Acabou que depois eu fiquei amicíssimo dele, e até ele falecer. E aí eu entrei doidão, né, com gargantilhas, braceletes, uns tamancos altos que faziam ploco assim, eles eram cortados no meio, calça toda aberta, naquele tempo era boca de sino, ou era calça frisada, chamada carne seca, umas camisas todas bandeadas, enfim, era uma coisa assim, aquele hippie de boutique, e cabelão enorme, para cima, para os lados, para baixo. Aí eu entro, um cara me pegou pelo braço e falou, entre aqui, ouça uma mensagem que vai mudar a sua vida. Aí eu falei, cara, é disso que eu estou precisando. Aí ele me levou para uma galeria, me sentou do lado de um maluco que sacudia uma criança todo suado e gritava aleluia para tudo. E a criança chorava, ele sacudia a criança e a criança chorava mais. E eu, com, sei lá, 14 baseados na cabeça, ele fiquei olhando para aquele negócio ali, viajei para caramba, digo, mas meu Deus, eu estou me sentindo doido. E aqui é que só tem doido. Cada um falando em língua para o lado, outro gritando para o outro. Eu digo, Deus me livre, cara, só tem maluco aqui. Brisa aí eu olhei para o pregador lá na frente, e aí o pregador, eu não tinha conseguido me atrair em nenhum momento, exceto quando eu virei a primeira vez, e ele estava dizendo, alguém sabe por que que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe na qual estava gravada em hebraico, latim e grego, esse é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus? Alguém sabe? Aí eu parei, pensei e falei, ué, eu não sei. Sei mesmo. Aí ele deu um intervalo de 2, 3 segundos. Foi uma pergunta retórica e uma resposta à pergunta no tempo bom. Criou aquele vazio de interesse e eu prestei atenção e foquei doidão. E aí ele falou, é porque o grego, desculpa, o latim era a língua da política, o grego era a língua da filosofia e o hebraico era a língua da religião. E Deus queria que o mundo inteiro soubesse que aquele que estava naquela cruz, carregando os nossos pecados, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Aí quando ele falou isso, essa coisa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nem me impressionou tanto. Mas o que me impressionou foi essa ideia de que Deus quer que você saiba quem é aquele que está naquela cruz. Porque ele é o Rei dos Reis, mas foi a informação de quem é aquele que está naquela cruz. E eu pensei, eu não sei quem é esse que está nessa cruz. Aí, de repente, meu amigo, a minha viagem foi embora. Na minha mente, eu me senti fora da estratosfera, vagando pelo espaço sideral, como
meteoro sem destino, como um corpo celeste sem centro gravitacional, sem referência. E aí eu caí numa angústia dentro de mim e falei: Deus, me salva, me salva, me salva. Eu sou essa estrela errante que não tem referência, que não tem nada. Aí eu saí de lá correndo aos prantos, peguei a minha moto e acelerei pelas estradas de Manaus todas, pegando aquele vento e chorando, chorando até 2, 3 da manhã. Quando eu voltei para a casa dos meus pais, fui para o meu quarto chorando e me ajoelhei e fiz a minha primeira oração, eu diria que conscientemente adulta, diante de Deus. E eu falei: Jesus, se tu queres gente louca e perdida, eu ouvi a mamãe dizer que tu vieste ao mundo para buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu acho que eu sou um sujeito ideal para ser achado, porque eu estou totalmente perdido. E caí num pranto e dormi. Fui acordado umas 6 da manhã por uma coisa que se enrolou no meu corpo todo, nos meus braços, e abocanhava o meu braço esquerdo. Uma sensação horrorosa. Parecia uma serpente me apertando e me abocanhando. E eu comecei a gritar, 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 e eu não tinha nenhum domínio sobre o meu corpo, sobre os meus movimentos, nenhum domínio motor mais lúcido. Quando meu pai ouviu aqueles gritos, meu tio ouviu os gritos a mais de 500 metros, longe mesmo, e voltou correndo. Meu pai ouviu os gritos e saiu do quarto dele, entrou no meu, me viu naquele estado. Ele já era muito experiente nessa questão de expulsão de demônios e discernimento de espíritos. E ele, quando me viu, ele percebeu que eu estava sob uma sujeição demoníaca, que eu não estava possesso, mas eu estava sob uma sujeição. E ele falou em voz alta, poderosa, ele gritou, ele falou: não gerei filhos para serem habitação de demônios, gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. E aí aquela coisa saiu de mim na mesma hora, eu comecei a chorar de muito. Ele me pegou, me levou para a cama dele e falou: dorme aqui. Mamãe saiu da cama também, eu dormi ali no centro da cama deles. E a mamãe disse que eu fui me encolhendo, fiquei assim numa posição fetal, como se tudo em mim soubesse que tinha chegado a hora de uma nova vida. E aquele foi o dia em que chegou essa nova vida. E pastor foi ao contrário. Eu comecei a sair dali e comecei a pregar. Minha primeira pregação foi naquele dia, no meio do mato, quando eu corri, parei minha moto na entrada da floresta e corri uns 4 quilômetros dentro da floresta para dentro de um igarapé. Aí caí de costas naquele igarapé lindo e me batizei sozinho lá. Eu já tinha sido batizado na Igreja Católica, já tinha sido batizado na Igreja Presbiteriana. Ambos os cristianismos batizam na infância, quando você é filho de devotos, de fiéis. Então eu tinha sido batizado, tinha sido crismado, tinha feito profissão de fé, assim, meio sem interesse aos 13 anos.
muito mais em solidariedade ao meu pai, que tinha acabado de se converter e ia fazer profissão de fé. Eu falei, vou dar uma força pro velho, muito mais do que qualquer coisa. Aí eu falei, não, agora eu vou me batizar de verdade. Aí eu me joguei para trás a primeira vez, em nome do Pai. Abria os olhos e via aquelas folhas de buriti lá e o céu azul. Voltava em nome do Filho. Voltava e em nome do Espírito Santo. Aí saí dali correndo, aqueles 4 quilômetros, numa alegria extraordinária, cheio de um poder que nada nessa vida jamais me tinha dado. Aí encontrei uma ex-namorada minha num cavalo, já no fim da corrida, com um atual namorado dela, um amigo meu, enfim. E aí, eu já ia mencionar o nome deles, mas deixa eu falar. Então, deixa quieto. Aí ele parou e me viu correndo. Naquele tempo lá em Manaus, eles me chamavam de Poderoso Caião, por causa do jiu-jitsu e das brigas de rua e de não sei o quê, e das loucuras. Tinha esse apelido, que corria solto lá pela cidade, né, para todo lugar. Ele, poderoso, tô com uma mutuca de maconha. Aí ele veio, um cavalão lindo, ele tirou assim de dentro, de uma coisa tipo um alforje, falou, tô com uma mutuca de maconha aqui, vamos parar e fumar um basico? Aí eu peguei, aí ela rindo, vamos lá, Caio. Aí eu peguei e falei, olha, aquele cara que fumava baseado, eu deixei morto no igarapé ali atrás. Deve fazer alguns minutos. E esse cara que está aqui não está precisando de nada. Está com a cabeça feita. Está tomado por uma viagem que vocês não têm nem ideia. Aí, seu Caio, qual é? Conta para mim. Ele pensou que ia falar de um ácido, de algum negócio assim. Aí eu comecei a falar da loucura do amor de Deus quando entra na gente. Aí eu comecei com uma fluência enorme a pregar para os dois, eles em pé, ali. Aí eu terminei concluindo dizendo, não pode avisar para todo mundo e para ninguém vir me oferecer nada, porque se alguém vier vai entrar no cacete, em nome de Jesus. Eu estava ainda ali no ferro e no fogo. Recém-convertido. Aí pronto, do dia seguinte em diante eu continuei pregando. Fui para os hippies, eles começaram a se converter, eu fui levando para a casa do meu pai, fui levando para a igreja não tinha ninguém, a igreja presbiteriana. Hoje ela é a maior igreja presbiteriana do Brasil, desde o tempo que eu era pastor lá, há 40 e tantos anos, 47 anos. Ela teve uma explosão, foi de 33 idosos para 2, 3 milhares de crentes à época, depois foi crescendo, e nunca mais parou de crescer até o dia de hoje. Mas eu enchia aquele lugar de hippies e de malucos. Ele era grande, dava para umas 600 a 800 pessoas, mas não tinha ninguém. Então eu ia enchendo de gente, de muita gente doida. Depois o pavilhão da igreja, depois a casa pastoral ficou cheia de maluco. Enquanto isso, a casa dos meus pais também vivia o quintal todo cheio de gente fazendo bijuteria enquanto eu pregava no gramado para eles. Eu dava comida e bijuteria, e eles ficavam trabalhando e eu pregava ensinando, e eles me perguntando, e a gente ia adiante, meu pai batizando. E aos sábados a gente reunia aquela multidão, que logo não coube, não deu. Eu comecei a fazer muita reunião nas praças, nas ruas, nas esquinas, para todo lado, nas universidades, nas escolas, pregando com ardor e paixão, pregando para a alta sociedade, para os meus amigos, para as ex-namoradas,
ex-meninas de programa, não estou falando que elas eram prostitutas, mas só de saídas comigo, as garotas de companhia regular, que você já tem um negócio que, se ela está sozinha e você está sozinho, é junto que vocês vão ficar naquela noite, ou seja, esse tipo de arranjo natural. Aí, preguei para todo mundo, batizei uma quantidade enorme de gente, batizei no peito e na raça, batizava sem ser pastor, batizava na rua, batizava onde o cara dizia, eu creio. Eu digo, então é já, meu irmão. E aí, O João Batista. Aí, pois bem, aí o dono da TV, que é a TV Globo de lá, Dr. Felipe Dal, que morreu ano passado, era um grande empresário, ouviu dizer, e ele era amigo do meu pai. Já tinha oferecido a televisão para o meu pai várias vezes, e meu pai dizia, Felipe, eu não nasci para sorrir para uma lente, eu não sei me relacionar com isso. Aí, quando eu me converti, ele falou, poxa, eu soube que teu filho está acontecendo um negócio na cidade com o teu filho. Você não quer levá-lo lá comigo para a gente conversar, para ver se ele quer usar o meu canal de televisão para anunciar essa mensagem? Aí eu cheguei lá, e a proposta dele para mim foi o seguinte, me traga todo ano uma pessoa que ficou assim como você ficou, por causa do Evangelho. Ele era muito católico, fazia cursilhos, ele cria em Cristo de verdade. Uhum. O contrato é esse, me traga uma vez por ano. E aí a gente renova o contrato. Eu falei, então desculpa, a gente já vai começar com esse contrato comigo assim, com alguns milhares de anos de garantia de contrato. Você quer que eu comece a trazer a moçada aqui? Aí comecei na TV, e naquele tempo não tinha nem fita, só o jornalismo era gravado para o SNI poder olhar e ver se tinha alguma subversão política, mas pregação não tinha, eles não tinham dinheiro para gravar, gravavam numas fitas caríssimas, enormes. Então comecei a pregar todo domingo, 6h30 da tarde, de 6h30 às 7h, e olha, milhares de pessoas começaram a vir. A minha casa virou uma cidadela, eu não conseguia dar conta, nem a igreja, nem nada. Então eu abri uma organização chamada Visão Nacional de Evangelização, a VIND, por causa disso. E criei um centro de aconselhamento telefônico, com sei lá quantas dezenas de aparelhos que a companhia telefônica me doou para eu receber, só receptores. E aí eu recebi até 8, 10 mil telefonemas por dia. E treinamos gente que aconselhava, que orava o dia inteiro. Aí o principal radialista do Estado se converteu. E aí, então, me chamava para eu dar entrevista. Ele tinha, sei lá, 80% da audiência da cidade toda, de 7 da manhã a meio-dia. Então, 11h ele me chamava no telefone, me fazia uma pergunta e eu dava aquela resposta, me levantava aquela bola e eu na frente do gol, e eu dava aquela resposta sobre o Evangelho e anunciava o número telefônico, e aí bombava direto para todo lado também, e lá virou uma fila de INSS, de gente de todo tipo, de gente endemoninhada, angustiada, deprimida, aflita, que traía o marido. Era uma loucura aquilo ali. Foi um tempo extraordinário. Eu me lembro que o Dr. Shed, eu levei o Dr. Shed lá a primeira vez, em 79. E ele ficou hospedado na minha casa. Dr. Russell Shed. Não sei se você o conheceu. Sim. Mas, pois bem, e levei para conhecer isso tudo e pregar lá na igreja, fez um estudo bíblico sobre Efésios a primeira vez.
E ele ficou tão chocado com o que estava acontecendo, ele falou, olha, isso aqui é algo que eu nunca vi, exceto lendo o Novo Testamento. Para mim, isso aqui parece com o que aconteceu com Paulo em Éfeso, com gente demoninhada, dizendo, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois, e curas, e milagres, e pregação na ágora, na praça, em todos os níveis e instâncias, e todos os habitantes da Ásia tiveram a chance e o ensejo de ouvir a palavra do Senhor, essa coisa que vai embora pela TV, que pega todo mundo, que pega tudo, que se você disser, estou indo para a praça, haverá lá centenas de pessoas, é uma coisa totalmente inusitada. E aí Legal. foi que eu virei pastor, foi só depois disso, usando a sua expressão. Aí a igreja presbiteriana, a qual eu pertencia, eu era membro, porque meu pai era pastor lá, naquela igreja que começou com 33 e explodiu. E aí papai me ordenou diácono, depois de um ano me ordenaram presbítero. E aí depois, assim que me ordenaram presbítero, o presbitério me chamou e disse que queria me enviar para Campinas, para ficar 4 anos fazendo teologia. Eu falei, desculpa, gente, eu não posso largar essas milhares de pessoas, tudo que está acontecendo aqui, para ir para Campinas estudar teologia. Não dá, é outro planeta, eu não tenho a menor condição. Não, então aqui no Recife, que é mais perto, eu digo, não, são 4 anos fora daqui. Eu não A saio teologia está daqui. rolando aqui. Não, aqui está acontecendo. O negócio, que eu não sei nem o que é, mas é para todo lado. Então, não. E obrigado, não estou pedindo para ser ordenado, eu não estou querendo nada. Eu só quero é que ninguém atrapalhe o que eu estou fazendo, livremente, por favor. Porque se atrapalharem, eu vou ter que me desligar de tudo e ficar sozinho na rua. E aí não... Passa uns meses, eles me chamam e dizem que está certo, então, que vão me ordenar pastor presbiteriano lá mesmo e que eu tinha que ler uma quantidade X de livros e me deram uma lista. Eu tinha lido a maior parte, tinha lido outros tantos que eles nem tinham recomendado, que estavam lá na biblioteca do meu pai, ou coisas que eu fui pesquisando com amigos, com missionários americanos um pouco mais eruditos e que iam me sugerindo, e eu ia correndo atrás e lendo com avidez enorme, lendo a Bíblia, jejuando, orando e pregando, era só o que eu fazia. E o Novo Testamento estava todo decorado dentro de mim, a Bíblia toda parecia que estava crescendo dentro de mim como se fosse viva. Aí eu falei, eu já li. Aí eles disseram, então escreve uma tese. Aí eu escrevi uma sobre a salvação fora das paredes das instituições religiosas, sobre a ordem de Melquisedeque. E era a tese. Aí eu apresentei lá no presbitério, não era uma tese longa, de páginas, ela no máximo, sei lá, devia ter umas 70, 80 páginas, mas ela dizia tudo que eu creio até o dia de hoje a esse respeito. Eu só ganhei uma densidade infinitamente maior, mas era o que eu cria. Eles leram e entraram em choque. Ficaram 3 dias me examinando, com medo de me ordenar, porque era liberal demais. E sempre isso. Gente se salvando sem a igreja. Gente se salvando sem missionário, sem pregador. É muito liberal. Até que um missionário americano chamado Frank Arnold, que eu gosto de mencionar o nome de honrá-lo, era um homem culto. Ô, Caio, perdão te interromper. Pois não. Aqui vai encerrar, e para a gente não perder, eu vou encerrar e a gente começa outra, tá bom?